Mas o nosso grande desafio refere-se com essa área já desmatada que nós temos aí e que ainda vai continuar por próximos anos no efeito de inércia aí decorrente do nível educacional dos agricultores e assim por diante aqui, das próprias políticas públicas, né? Nós temos, então, 72 milhões de hectares que constituem essa segunda natureza aqui. Nosso grande desafio é como transformar essa segunda natureza numa terceira natureza com atividades produtivas mais adequadas. Eu acho que a experiência japonesa da Amazônia traz um grande recado nesse sentido aí, tá? Para aqueles que conhecem a colônia Tomé Açu, vocês podem ver que no próximo ano vai completar 80 anos aí. Eles permanecem no mesmo local aqui. Então, a questão aí não é criticar a pecuária, não é criticar a soja, mas depende muito do tipo de atividade agrícola que está sendo desenvolvida, do nível tecnológico e da qualidade dos agricultores aí. Então, esses são os três aspectos que eu acho que são fundamentais assim, para a gente reduzir desmatamentos queimados na Amazônia. Eu acho que, muitas vezes, uma política agrícola para a Amazônia tem muito mais importância que uma política ambiental para resolver os próprios problemas do desmatamento queimado da Amazônia. E aí entraria também, com o tempo não permite, mas entrar com alguns exemplos aí. Tá? Nós temos hoje no Brasil, como o próprio ministro Rodrigues mencionou, nós temos aí 207 milhões de cabeças de gado na Amazônia. Quer dizer dos quais, na Amazônia, nós temos aí um terço, 64 milhões de cabeças de gado estão na Amazônia. E se nós comparamos com a pecuária americana, os americanos têm menos da metade do rebanho brasileiro e produzem o dobro da carne aí, sabe? Quer dizer que o Brasil produz 7% do mercado mundial de carne, os americanos produzem 15%. Tá, né? Então, acho que tem um grande espaço aí para nós reduzirmos essa área de pastagem aqui. Como o ministro já mencionou aí, nós temos 220 milhões de hectares de pastagem. Na Amazônia, nós temos 56 milhões de hectares de pasto. Tá, né? Então, nós podemos reduzir essas áreas de pastagem e podemos também aumentar o rebanho aí, melhorando a qualidade do rebanho, melhorando também a qualidade dessas pastagens aí. Aí entra, então, um grande desafio de uma colaboração bilateral, etc., entre Brasil e Japão, no desenvolvimento dessa tecnologia aqui. E aí, eu colocaria, então, como alguma dessas macro-alternativas aí, tá? Eu acho que, para reduzir desmatamentos e queimadas na Amazônia, como disse, nós temos 56 milhões de hectares de pasto, dos quais aí, como as pastagens na Amazônia duram entre 8, no máximo 12 anos, então todo ano há necessidade de fazer recuperação de pelo menos 10% dessa área para evitar pressão em cima da floresta aí, tá? E como devemos ter algo em torno de 20 milhões a 30 milhões de pastagem em adiantado estado de degradação, nós devemos fazer um programa de recuperação em torno de no mínimo 2 milhões de hectares por ano. Aí, tá? E com isso aí, evitaria, então, a contínua incorporação de novas áreas de floresta para ser desmatadas. Eu também acho que também esse modelo de retirada de madeiras, simplesmente mudando de local, também precisa ser mudado. Aí, tá? Nós precisamos fazer um grande programa de reflorestamento na Amazônia, aí, para recuperar aquelas áreas desmatadas e para recuperar aquelas áreas que não deveriam ter sido desmatadas, com beira de rios, áreas morradas, pedregosas e assim por diante. Eu sempre costumo comparar aqui com o Japão, que tem 11 milhões de hectares reflorestados e o Brasil tem apenas 5,5. Tá, né? Como que o Japão, com um país do tamanho do Maranhão, tem o dobro da área reflorestada do Brasil. Tá? Então, acho que devemos fazer um esforço mais violento de um programa de reflorestamento da Amazônia aqui. Nós também devemos fazer um programa também para atender aquelas 15 guzeiras que foram instaladas ao longo da estrada de ferro Carajás. Muitos desses programas nasceram dentro daquele do planejamento da JAICA, da instalação desses polos siderúrgicos. Tá? E nós precisamos plantar urgentemente 1 milhão de hectares para evitar a fabricação de ferro-gusa a partir de carvão vegetal de florestas nativas. Aqui, tá? Como também nós estamos pressionando para atender a questão do biodiesel aí, na Amazônia. Aqui, tá? O Brasil ainda importa 2/3 do seu consumo de óleo de dendê. Quer dizer, para acabar essa importação de óleo de dendê para fins nobres, precisamos plantar, já devia estar em produção 120 mil hectares. E para atender uma parte do programa de biodiesel, precisaríamos aí em torno de 200 mil hectares. São 320 mil hectares que já deveriam estar em produção.
precisamos também fazer uma política da substituição da importação de borracha vegetal no Brasil aqui, tá? O Brasil está importando todo ano 200 mil toneladas de borracha, implicando uma evasão de divisas aí, algo em torno de 1,2 bilhão de dólares nesses últimos 10 anos aí, tá? Dizer que já devíamos ter aí 200 mil hectares de seringueiras plantados em idade de corte. Não justifica também o Brasil aí ficar importando 1/3 do cacau aí, tá? Dizer que nós devemos dar mais atenção para a CEPRAC, tá, né? Dizer que a CEPRAC fez um grande trabalho aí na Amazônia, plantando mais de 100 mil hectares. Precisamos dobrar essa área para que reduza, para acabar com essas importações de cacau aqui. Também aqui no caso da castanha no Brasil também. Dizer que a produção mundial de castanha no Brasil, somando a safra brasileira com a safra boliviana, que a Bolívia hoje transformou-se no maior produtor de castanha do Brasil, né? A produção está estacionária em 60 mil toneladas nesses últimos 50 anos, aí, tá? Com a população dos países desenvolvidos crescendo, né? Dizer que nós devemos já ter mercado assegurado para plantar aí 100 mil hectares de castanha, um produto já conhecido. Como também aumentou muito o consumo doméstico de castanha, né? E também aqui, por exemplo, do açaí, como disse aqui, nós precisamos plantar urgente 50 mil hectares para baixar o preço do açaí também, tá? Pau rosa, que é muito usado na perfumaria fina, aquele perfume Chanel, né? No mínimo aí são 50 mil hectares, 50 hectares por ano, né? A fruticultura, algo em torno de 50 mil hectares aí, para diversas frutas tropicais aí, tá? Sem falar nas outras aí, que o tempo ia demorar muito tempo aqui. E para encerrar, eu acho que gostaria para colocar aí, dizer que dentro desse programa bilateral de colaboração aqui no Brasil-Japão, o Japão tem uma história de colaboração com a Amazônia das mais antigas aí. Isso vem desde 1963. A cooperação bilateral mais antiga que tem foi nos japoneses para ajudar os colonos japoneses da Amazônia aí, tá? Mas foi encerrado no ano 2003 aí, com consequência aí de competição com outros locais aqui, né? Bem, essa colaboração na Amazônia não pode pensar em lucros imediatos aí. Nós temos que pensar em lucros assim, tanto monetários ou financeiros ou assim de efeitos, temos mais de médio e longo prazo aqui, sabe? Longo prazo. E eu acho que essa cooperação devia dar muito mais atenção para os programas de mestrado e doutorados, né? Acho que a JICA, nesse aspecto aí, tem errado muito na Amazônia, nesses programas. Acho que um programa como os americanos fizeram nas universidades brasileiras na década de 50, na década de 60, fazendo treinamento, nível de mestrado, doutorado, foram que produziram os maiores efeitos aí, tá? Então, esses programas de curta duração não têm dado bons resultados aí. Acho que tem que pensar muito mais hoje, programa de mestrado, doutorado, nos dois sentidos aí, sabe? E também uma questão muito importante que também está acontecendo hoje na Amazônia, tem que tomar, que é muito interessante também levar em atenção, é que existem muitos convênios internacionais na Amazônia, da Inglaterra, da Alemanha, principalmente os alemães têm investido bastante. O único país talvez que não tenha investido na Amazônia são os italianos, mas dos países do G7, todos eles têm investido pesadamente aqui, tá? Muitas vezes, quando acontecem esses acordos bilaterais, dizer, há uma drenagem do recurso brasileiro para atender esses convênios internacionais aí, tá? Isso tende a modificar as prioridades internas das instituições de pesquisa locais e muitas vezes essas prioridades não estão atendendo às demandas das sociedades locais aí, tá? Isso termina então, as cooperações terminam às vezes prejudicando a própria população aí. Então esse conhecimento, essas mudanças de prioridades, essa discussão aprofundada é muito importante aí. Não se pode pensar também numa cooperação a longo prazo, nós estamos pensando aqui no bicentenário, no ano 2108, tá, né? De transformar a Amazônia em uma simples fornecedora de matéria-prima. Tá, né? Eu acho que os países desenvolvidos têm que pensar hoje muito mais em tentar verticalizar, que essa matéria-prima na própria região aqui, que instalar com abundância de recursos minerais, de energia elétrica, por que não uma fábrica de automóveis lá em Belém, assim, daqui a 50 anos, 20 anos, não sei, alguma coisa desse tipo, tem que ser pensado não simplesmente numa exportação de matéria-prima, tá?